Olá a todos, bem-vindos a nuestras conversaciones estilo artículo no equivalentes. Em los Estados Unidos, se ha anunciado datos de nóminas no agrícolas. Los datos de nóminas no agrícolas fueron mucho mais altos de lo esperado. Há uma declaração sobre este tema de Joe Biden. Há notícias sobre as taxas de interés do lado britânico. Há comentários hechos por las principais instituições de que estamos em período beagista. Hablaré pouco de esto. Ahora, em primeiro lugar, después de que los datos de las nóminas no agrícolas fueran mucho mais altos de lo esperado, Joe Biden hizo uma declaração. Explicou que o empleo em el país está em melhor forma que nunca. Me llama la atención algunas líneas de las declaraciones del presidente de la Fed, Powell, que se hacen en los últimos meses. Com respecto ao empleo, o presidente de la Fed, Powell, dijo que la Fed no comenzará a subir las tasas de interés hasta que vea uma perspectiva sólida para o empleo. Hubo uma declaração de él sobre este tema. Em el entorno actual em el que los datos de nóminas no agrícolas são mucho mais altos de lo esperado, creo que agora não há nenhum obstáculo frente a los Estados Unidos em termos de aumento de las tasas de interés. Las tasas de interés vão estar seguras em março, pero o principal problema aqui é esse que tipo de aumento de la tasa de interés enviará mensaje a los mercados. Como afectará a los mercados? Como uma referência verbal va a dirigir los mercados, esto é muito importante. Como sabem ultimamente, minha ideia é essa que Estados Unidos vê a aumentar agressivamente as taxas de interés. Los mercados aún no le han puesto precio. Em las últimas declarações de grandes empresas como JP Morgan y Goldman, se ha afirmado que los mercados y las bolsas se encontram em período beagista. Sus argumentos sobre estas declarações são o ponto de vista agressivo de la tasa de interés mostrado por los Estados Unidos y muchos países desarrollados. Considerando a possibilidade de continuar com as alzas de taxas de interés, se referiu à tendência à la baixa de los mercados. Hablaram sobre o período beagista em la possibilidade de los mercados. Minha ideia em o mercado de valores é essa la misma, no excepto movimentos muito grandes aqui. No espero subidas em la bolsa estadunidense nem em la bolsa turca. Habrá mais pressiones y tendências à la baixa. Puede comprobá-lo. O Banco Central de Grã-Bretanha vuelto a aumentar as subidas de tipos de interés. Subieron las tasas de interés em 25 pontos básicos. E hemos hablado de esto. Tenía la expectativa de que habrá outro aumento em las tasas de interés em el lado britânico. Inglaterra ha aumentado estas tasas de interés y ahora dizem que continuarão subindo las tasas de interés. Hicieron uma declaração de que ha entrado em la ruta de subidas de tipos de interés. Por supuesto, estas expressões obligam a gigantes como JP Morgan y Goldman a vender em los mercados bursátiles. Puedo decir que todas estas expressões obligam as pessoas, grandes empresas e instituições a venderem nas bolsas de valores. Em USVEP podemos ver em o período diário que luego de realizar uma tendência beagista desde o pico, se encontra atascado em la zona de resistência em seu movimento alcista. Em esta área, consideraria razonável em o lado do mercado de valores, que vuelva a probar estas áreas por debaixo de la tendência a menos que rompa y supere esta resistência. Em este período no espero que experimente uma tendência alcista. Creo que comienzo agressivo de la Fed pode mostrar-nos movimento beagista impactante que cai a níveis 3.600, do lado do SVEP. Echemos vistazo à la vista actual de Bitcoin. Hubo uma tendência à la baixa que estuvimos seguindo durante muito tempo. Aprobado esta tendência beagista muitas vezes y salió de esta tendência beagista. O nível de 40.500, 40y2.000 bandas era o nível de resistência de esta região, 30y4.500 era o nível de suporte. Em realidade, estas regiões funcionaram bem. Aunque aqui há uma ruptura em Bitcoin, digo que há segundo passo onde podemos dizer que a tendência beagista se completa. Este segundo passo foi o primeiro movimento de taxas de interés por parte de la Reserva Federal. O primeiro está hecho. Bitcoin ha completado sua tendência beagista em esta região. Bitcoin está fora de tendência y agora se move na região do nível de resistência. Esta tendência RO sempre sigue sua função. Em outras palavras, com o possível movimento de las taxas de interés que pode provenir do lado de la Fed, podemos ver o movimento de Bitcoin que prueba esta tendência ou cai em esta tendência. É difícil observar esta dode ir a este movimento. Creo que esta última ruptura de Bitcoin é definitivamente a primeira sinal de que as tendências beagistas se han completado em sua maioria. Debido a esto, esta ruptura foi muito importante. Sin embargo, esta ruptura não representa uma tendência alcista confirmada para nós outros.
E o segundo passo em que veremos a tendência alcista confirmada será o primeiro movimento de tipos de interesse por parte de la Fed, creio que, depois de este movimento, se vê a confirmar. Em outras palavras, definitivamente no tenho o pensamento como está bem, estamos em um período alcista, Bitcoin alcançará os 60 mil níveis. Minha expectativa é essa que primeiro se romperá na tendência, luego as notícias de la Fed cairão em los mercados, la Fed aumentará as taxas de interesse de maneira agressiva depois de eso, los mercados subirão lentamente. Creio que pode dar-nos um período de tendência em que Bitcoin e altcoins podem aumentar ao mesmo tempo. Em outras palavras, não creio que primeiro aumente necessariamente o domínio de Bitcoin, solo depois de eso aumentarão as altcoins. Todos podem subir juntos ao mesmo tempo em termos de dólares. Talvez Bitcoin suba mais que altcoins ou altcoins suba mais que Bitcoin. Isso não importa. Lo importante é que vamos entrar em um período em que todos vamos a ganhar dinheiro. Creio. O primeiro passo para mostrar-nos o final de las tendências bajistas na temporada bajista foi a ruptura de la tendência esto sucedió. Depois de esta ruptura de tendência, podemos ver relaxações novamente. É muito provável. Seguro que vão ser oportunidades de compra. Continuaremos seguindo estas oportunidades de compra para o próximo período. Há altcoins que a tenho a largo prazo. Também há muitos produtos que tienen pérdidas. Pero também há dinheiro em efetivo que tenho. Lo que quero não é comprar Bitcoin ou altcoins a preços mais baratos ou mais caros, sino ver que as notícias que nos mostram que as tendências bajistas han terminado. Puedo ir comprar um produto de uma maneira mais cara, não é muito importante, pero me gostaria comprá-lo em uma zona mais segura. Prefiro comprar em uma zona segura. Para mim, a zona segura é depois de que la Fed se dê conta de seu primeiro movimento sobre as subidas de tipos de interesse. Los mercados se verão empujados ao caos a curto prazo. Há que entrar em los mercados quando todo o mundo disse que todo se hundirá, los mercados se estremecerão. Não me importa se Bitcoin ou altcoin, em esse momento, venha a ser mais caro ou mais barato que los precios atuais. Lo importante é ver nuestra ruta de uma forma mais clara e segura. Não espero que Bitcoin vá iniciar uma tendência que legue a 60 mil níveis. Creio que aunque suba em este momento, venha a haver a última operação de reorganização em el mercado. Lo mais importante para nós outros é como reacionarão as altcoins a eso. Porque todas as coisas que esperamos estão do lado de las altcoins. Todo o mundo está esperando las altcoins. O projeto que seguimos, Blocktopia, se cai em sério. Podemos dizer que o área donde pode começar uma tendência alcista em esta região de Blocktopia é o área de meio resistência, que é o nível 0.030 $6. Venha a começar uma tendência ascendente em lo alto de esta importante área de resistência. Creio que, ao igual que outras altcoins, Blocktopia também ganhará favor em o período em que haverá sérios ataques em aumento. Também há uma ruptura em o lado de la flexión. Puedo dizer que estes são os níveis de suporte em esta área para Spunfo. Em estes movimentos de caída, evalue o produto Spunfo. Se este tipo de movimento se leva a cabo em o período de las decisões sobre as taxas de interesse de la Reserva Federal, em minha opinião, definitivamente será uma oportunidade. La Fed poderia aumentar as taxas de interesse 3, 4, 5 vezes durante este ano. Estes tampouco são importantes para mim. Como dizia, vendrão as primeiras subidas de tipos de interesse luego los mercados estarão mais cômodos relaxados. Temos pouco tempo por delante. Creio que entraremos em um período rentável. É um conselho de inversão para ti mesmo. Pode suscrever-te a mi canal e ativar as notificações. Hasta luego.